Continuemos, caros compatriotas, a acarinhar, a apoiar e a acreditar nas forças de defesa e segurança, porque estes são verdadeiros heróis de atualidade. As forças de defesa e segurança procuram sempre poupar esforços, restaurar o sossego das nossas populações, perante a saga macabra dos malfeitores. Estes criminosos procuram destruir as nossas aspirações de felicidade e bem-estar dos moçambicanos, a partir dos distritos do norte de Cabo Delgado. Cordiais saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Ministro do Interior diz que a ligação entre polícia e comunidade pode contribuir para chegar aos focos dos malfeitores. Há detidos em torno dos tumultos derivados de um alegado recrutamento clandestino. Patenteados 90 agentes da PRM entre oficiais e sargentos, em Tete. Detido jovem de 18 anos de idade, indiciado de matar um amigo na província da Zambésia. O ministro do Interior, Amad Mikdad, defende que o combate dos malfeitores no norte de Cabo Delgado e no centro do país depende também do envolvimento das comunidades. Amad Mikdad diz que a ligação entre a polícia e a comunidade pode contribuir para chegar aos focos dos malfeitores. O ministro do Interior, Amad Mikdad, falava na última segunda-feira no âmbito das celebrações do 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Nacionais. Para a tranquilidade, para a colocação da ordem e para a colocação da segurança no nosso país. São todos chamados a combater todos aqueles que querem criar uma instabilidade do nosso país, desordem e insegurança das populações. Na ocasião, o diretor nacional das operações, Vítor Novella, referiu que para os membros da Lei e Ordem, esta data deve servir de inspiração nos feitos dos heróis moçambicanos como promotores da paz e unidade nacional. A principal mensagem que se deixa ao povo moçambicano é que devemos, a cada dia que passa, construirmos a unidade nacional, reconstruirmos a unidade nacional, reinventarmos a unidade nacional tendo em conta aquilo que é a dinâmica social, aquilo que é a essência, para valorizarmos mais a cada dia que passa este princípio. A celebração do Dia dos Heróis Moçambicanos coincide com o ano em que Eduardo Mondlane, se estivesse vivo, completaria 100 anos de idade a 20 de junho. Há detidos em torno dos tumultos derivados de um alegado recrutamento clandestino. A polícia apela à calma e diz estar a trabalhar no sentido de apurar a motivação dos atos generalizados de perturbação da ordem e segurança públicas. Circulam desde o princípio desta semana mensagens, áudio e vídeo dando conta de um suposto recrutamento compulsivo de jovens pelo Ministério da Defesa Nacional para o serviço militar obrigatório. Informação falsa que está a criar agitação, provocando, por conseguinte, actos generalizados de perturbação da ordem e segurança públicas. Face a esta situação, o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique repudia e condena de forma veemente os malfeitores que propalam tal desinformação, visando provocar actos de insurgência generalizada e de desordem pública no país, estando em curso uma investigação profunda das forças de defesa e segurança, visando identificar, neutralizar e responsabilizar criminalmente os autores desta desinformação. A Polícia da República de Moçambique
apela à calma e serenidade, portanto, da população moçambicana e à denúncia pontual de quaisquer manifestações subversivas protagonizadas pelos inimigos da paz, do bem-estar e da harmonia social. As forças de defesa e segurança de que a Polícia da República de Moçambique faz parte estão atentas e em permanente prontidão combativa, visando garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas, bem como a livre circulação de pessoas e bens em todo o território nacional. A situação já foi controlada, não é? Há indivíduos que estão retidos neste momento na esquadra para a identificação policial e outros procedimentos, visando, portanto, neutralizar acima de tudo os cabecilhas daquela manifestação que teve lugar lá no terminal de Zimpeto. Entretanto, a PRM não descarta a possibilidade de haver um grupo que não seja das Forças de Defesa e Segurança moçambicana a criar estes tumultos. Por isso, uma equipe de trabalho está no terreno para averiguar a informação. As forças de segurança estão a investigar profundamente, como disse, que é para se identificar e neutralizar, portanto, o indivíduo que está a propalar. Se for, portanto, actos verídicos, o que até então não há nenhum sinal de que sejam, portanto, os indivíduos serão de certeza identificados e responsabilizados criminalmente. Quer esses que estão a propalar, portanto, essas informações falsas, quer na eventualidade de existir um grupo que esteja a recrutar jovens para fins que nós, como Força de Defesa e Segurança, desconhecemos neste momento. Neste momento, segundo a polícia, a situação está calma e controlada, sendo que alguns cidadãos envolvidos nos tumultos estão detidos e a serem ouvidos. Patenteados 90 agentes da Polícia da República de Moçambique, entre oficiais e sargentos em Tete. A cerimônia foi dirigida pelo comandante provincial da PRM em Tete, Sérgio Agi. 90 agentes da PRM foram patenteados na província de Tete e são membros promovidos à patente de oficial superior, subalterno e sargentos. Pelo que apelamos que as novas patentes e postos que alcançaram devem significar maior profissionalismo, alto grau de disciplina e responsabilidade, comprometimento e alto rigor e persistência na nossa nobre missão de garantir a segurança das pessoas e bens para que as populações sintam-se cada vez mais seguras nesta parcela do país. Na ocasião, os patenteados demonstraram satisfação pelo reconhecimento do combate ao crime. Nós vamos continuar a garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas e dar o nosso máximo. O patenteamento que hoje aconteceu significa um grande desafio, é um meio de mais responsabilidade na minha carreira profissional. Terei que redobrar os meus esforços, que é para merecer essa confiança que o Ministério deu na patente que agora está sendo atribuída. A cerimônia contou com a presença de familiares, colegas e amigos dos promovidos. Detido jovem iniciado de matar o seu amigo em Quelimane. Os dois brigavam durante uma sessão de consumo de bebidas alcoólicas. Estavam a consumir bebidas alcoólicas de fabrico local, vulgo cachaça. Os ânimos subiram e puseram-se em briga. Devido à consequência dos golpes, o amigo não resistiu e perdeu a vida no hospital. O jovem detido na 4ª esquadra em Quelimane nega as acusações. Não estava a lutar, ele estava a bater. Então você matou por causa do telefone? Matou outro por causa do telefone? Não, não matei. Tudo começou por causa do telefone? Sim. Isso foi mais ou menos que hora e que bairro? 18 horas, bairro aeroporto. Quando? Na quinta... Já passou uma semana. A polícia tem outra versão. É o segundo caso que resulta em morte, segundo caso de ofensas corporais, motivado também por consumo de bebida alcoólica destilada, vulgo cachaço. Portanto, estamos preocupados com locais que vendem esta bebida alcoólica, principalmente para jovens, e depois do consumo desta bebida acabam praticando atos criminais. Nós gostaríamos de igual modo de chamar a atenção aos pais e encarregados de educação para tomar atenção aos seus filhos quanto ao consumo de bebida alcoólica. Sidney Lonzo, porta-voz da Polícia da República de Moçambique na Zambésia, apela à colaboração da comunidade na denúncia de atos criminosos. Ataque de homens armados faz uma vítima mortal no distrito de Gondola, em Manica. A vítima conduzia uma viatura pelo trajeto Amatongas-Maforga pela Estrada Nacional número 6. O Comando Provincial da Polícia da República em Manica
Avança que o ataque ocorreu por volta das 5 horas da última terça-feira no posto administrativo de Amatongas, no distrito de Gondola. A vítima, que se fazia sozinho na caminhoneta de mercadoria, foi surpreendido quando seguia o trajeto sede do posto de Amatongas com destino a Maforga. A circulação ficou momentaneamente condicionada até que as forças de defesa e segurança autorizassem o restabelecimento da circulação. Dos ataques resultou num óbito no local, neste caso refiro-me ao proprietário, ou seja, ao condutor da viatura, que felizmente fazia-se na viatura sozinho, e danos materiais ligeiros. E trabalhamos neste momento com vista a neutralizar os malfeitores. A polícia afirma tratar-se de homens armados da autoproclamada junta militar. Homens armados da Renamo atacaram uma viatura de marca Toyota Dina que seguia no sentido a Mafolga, a Matongas. A polícia tomou conhecimento dos factos, fez-se ao local, intensificou as suas linhas operativas no terreno, tendo de seguida conseguido ressarcir a livre circulação de pessoas e bens naquele canto do país, e trabalha-se intensivamente com vista a identificar, neutralizar e responsabilizar criminalmente os autores. Focos de ataques protagonizados por homens armados da Renamo ao longo da Estrada Nacional número 6 havia parado há sensivelmente 2 meses, concentrado suas ações na Estrada Nacional número 1. Homem deita água quente ao marido da antiga companheira. A vítima contraiu ferimentos graves e está sob cuidados médicos. O autor está detido e diz ter agido em defesa própria. Foi no bairro de Nampaco, arredores da cidade de Nampula, onde este jovem de 26 anos de idade viveu durante 2 anos com sua esposa. Problemas passionais o fizeram separar. Tempos depois, a ex-esposa assumiu uma nova relação e o antigo marido não gostou. Voltou à casa de mulher, alegadamente para visitar os enteados. Só que a visita acabou em desgraça. O iniciado queria falar com a antiga mulher, mas o atual não o permitiu. Quando eu estava a passar, foi isso. O marido me encontra lá. Quando me encontra, estacionou o carro dele, entrou dentro. Não falei com ele nem nada, estava a falar com as crianças. Pronto, levou uns miudinhos de lá em casa, brincou com eles aí, foi comprar niquinaique, não sei o que, mas eu sem falar com ele. E este, porque ao seu lado tinha uma panela de água fervida, a solução encontrada foi atirá-la contra o corpo do seu rival. E a água estava ali de lado. Aquela hora que eu tentar me defender, já pelo menos escapar, fugir, já levei aquela panela que estava assim ao lado, não sabia que tinha água quente. Logo lancei aquela panela para ele. A vítima contraiu ferimentos graves. Porque separaram-se, ele ia lá procurar uma satisfação da sua separação, só que chegado lá encontrou o atual marido da sua ex-esposa e houve um desentendimento, porque ao lado, naquele desentendimento, havia uma panela que estava no fogo. Ele pegou naquela panela, atirou contra a vítima, tendo-lhe causado queimaduras. A polícia trabalha no sentido de apurar mais dados sobre o ato. Em Nampula, população furiosa lincha cidadão suspeito de pertencer a um grupo que na madrugada deste domingo assaltou uma residência e roubou diversos bens. A PRM, que aposta na formação de grupos de policiamento comunitário, condena e desencoraja a não fazer justiça pelas próprias mãos. Tudo aconteceu quando na madrugada deste domingo, 4 indivíduos munidos de objetos contundentes como machados e katanas se introduziram nesta residência localizada no bairro Natiquiri, partiram a parede, introduziram-se no seu interior, espancaram o proprietário e roubaram vários bens. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e foram ajudar. Neutralizaram um dos membros da quadrilha e, o pior, não tardou a acontecer. A população resolveu fazer justiça pelas próprias mãos. Com pneus de gasolina, o suposto cabeceira do grupo foi linchado. Nós que somos a autoridade da base, já tivemos várias queixas nas nossas reuniões e algumas solicitações da população, sempre a queixar sobre a criminalidade, só que não estamos a conseguir como identificar e como acabar com o mal. Não é o primeiro caso, isso diariamente mesmo acontece. No mês passado havia deste mesmo, queimaram um lateral aí mesmo, aí à frente. Sim, assim está a continuar mais.
porque aqui está a acontecer todos os dias, estão a aparecer ladrões mesmo. Quero informar a população que não pode acontecer como aconteceu aquela forma ali, porque aquilo ali é muito triste. Os residentes dizem-se assustados com o recrudescimento da criminalidade nos últimos dias, numa altura em que a polícia em Nampula aposta em grupos de policiamento comunitário com vista a estancar este mal. Aqui há muito ladroagem mesmo, não acaba nem um mês sem aparecer esse tipo de coisa. E a população daqui nas noites fica mesmo com o coração mesmo dizendo aqui, se dormir mal, vão te matar com esses ladrões. Como a minha casa é lá embaixo, não só ouvi hoje de manhã. Até as autoridades de justiça condenam e desencorajam a justiça pelas próprias mãos. Expulso do país, um cidadão de nacionalidade queniana, após ter sido condenado pelo Tribunal Judicial de Cabo Delgado por reentrada ilegal e falsificação de documentos de identificação de refugiados. O estrangeiro forjava documentos principalmente para somalis. Madi Salat Muhel vivia na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, e já havia sido expulso do país. Voltou a entrar ilegalmente para o território nacional. Falsificava documentos de identificação de refugiados. Foi condenado a 5 anos de prisão, uma pena acompanhada pela medida acessória de expulsão do país. Por ordem do tribunal, por ordem dos órgãos de gestão de justiça, decidiu-se pela sua expulsão ou deportação, de modo a cumprir a pena no seu país de origem, que é Quênia, e lhe fica vedada a entrada por este período não inferior a 10 anos. Em relação à falsificação de documentos, não foi apurado o envolvimento de funcionários da Direção Provincial de Imigração de Cabo Delgado. Tudo indica que havia uma rede que facilitava a falsificação de documentos, principalmente de documentos ligados ao INAR, que são documentos de identificação para refugiados. Isso porque o Estatuto de Refugiado concede aos cidadãos estrangeiros um direito de asilo, um direito de proteção, deixando-lhes numa situação confortável do ponto de vista jurídico a nível nacional. O setor de imigração considera este um caso raro. Com a mesma inspiração e espírito de 3 de fevereiro, queremos fazer o chamamento a todos os moçambicanos para se distanciarem dos atos de perturbação da tranquilidade protagonizados por estes indivíduos armados no norte e no centro do país. E como dissemos, estamos pelo diálogo, mas aqueles que matam os moçambicanos, continuaremos a persegui-los em todos os cantos do nosso país, com vista a responsabilizá-los pelos crimes que cometem contra o Estado moçambicano. E assim foi a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada. Nós voltamos no próximo sábado.